Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Neste vídeo de hoje, um vídeo muito especial para todos os brasileiros, para todos nós trabalhadores, quero trazer aqui assuntos relevantes para todos nós. Quero iniciar falando sobre o abono salarial do PIS/PASEP ano base 2023. Quero falar também sobre o PIS/PASEP ano base 2024. Vamos falar sobre política, sobre eleições, sobre julgamento do Bolsonaro, sobre STF, sobre Lula, sobre o INSS. Todos esses assuntos abordaremos aqui, mas eu preciso que você fique até o final desse vídeo para entender tudo o que nós vamos falar aqui. Vamos falar de coisa séria, muito séria. Então é necessário que você que quer entender o que está acontecendo, fique comigo até o final do vídeo. Quero também pedir aqui para você que ainda não é inscrito no canal, logo abaixo do vídeo tem um botão vermelho, você clica nesse botão, ali você já está inscrito. Aí depois disso você pode ativar o sininho de notificações para receber os vídeos, fazer tudo aquilo que você achar por bem e se manter conectado aqui conosco. Toda semana nós postamos vídeos, trazendo informações, tentando ajudar o trabalhador de uma forma ou de outra, orientando, trazendo explicações, a nossa opinião, tudo para ajudar os trabalhadores de uma forma ou de outra. Às vezes não atingimos nossos objetivos. E é muito óbvio por que acontece isso. Porque o governo, pelo que a gente percebe, não está preocupado com o trabalhador. Está preocupado, sim, com os seus próprios interesses. E você vai conseguir ver isso, exatamente isso que nós estamos falando aqui nesse vídeo. Então não saia daí. Não saia daí que nós vamos clarear muita coisa que você às vezes fica pensando, tem dúvida, mas será que é isso? Será que é aquilo? Traremos essas informações para você e você vai sair daqui, sair depois desse vídeo com outro pensamento. Quero iniciar minha fala aqui falando sobre o abono salarial de 2023. O abono salarial de 2023, ano base 2023, para aqueles trabalhadores que trabalharam em 2023 e ganharam menos de 2 salários mínimos lá em 2023, teriam que ter recebido o abono salarial agora em 2025, né? Na verdade, teriam que ter recebido em 2024, mas o governo deixou para pagar em 2025 e nem assim fez os pagamentos de acordo com os direitos que os trabalhadores tinham. Falo isso com tranquilidade, sem nenhuma questão política envolvida, sem nenhum interesse político, sem nenhum interesse em promoção da minha parte, nada. O que houve é o seguinte: o governo recebeu as informações do ano base 2023 lá em 2023. Vejam bem, eu vou tentar explicar melhor para o trabalhador, para você, trabalhador que está aí do outro lado, entender como que acontece. Vejam bem, quando as informações são transmitidas para o Ministério da Previdência através do E-Social, é todo o mês enviado as informações do mês anterior. Ou seja, as informações de agosto estão sendo enviadas agora em setembro. Isso quer dizer que no mês seguinte ao mês trabalhado, o governo já sabe quem é que trabalhou e quem é que não trabalhou no mês anterior. Por exemplo, no mês de agosto você trabalhou normalmente. Mas no mês de setembro, você trabalhou até o dia 15 de setembro, por exemplo.
e pediu a conta. No mês de outubro, o governo já vai ficar sabendo disso. O governo já vai ficar sabendo. Antigamente, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o governo só ficava sabendo no ano seguinte. Por quê? Porque essas informações eram enviadas para o CAGED através da RAIS. Aquela relação anual de informações sociais que todo mundo, eu acredito que já ouviu falar, na RAIS. A RAIS é um documento eletrônico, um documento que é enviado para o governo com todas as informações das empresas, né, e dos trabalhadores. É enviado e é por isso que o governo sabe quando você saiu, quanto que você ganhou, todas essas coisas, o governo fica sabendo. Só que agora, com o uso do e-social, com esse mecanismo chamado e-social, o governo fica sabendo já no mês seguinte. Só que olha o detalhe, e é isso que me chama atenção. Me chama muito atenção isso, e eu quero que você compartilhe isso aqui comigo. O seguinte, se o governo recebeu as informações dos trabalhadores, mesmo através do e-social, em 2023 ainda, ou as informações de dezembro de 2023, o governo recebeu em janeiro de 2024, como é, vejam bem, como é que agora em 2025 o governo ainda não sabia que havia inconsistência nas informações? Então, usando o seu dinheiro 2024 inteiro, porque ele deveria ter pago 2023, em 2024 não pagou. Então ele ficou usando o seu dinheiro, porque o dinheiro já estava lá. Então ele ficou usando em 2024 o seu dinheiro. E ainda agora em 2025, quando foi pagar você, né, devolver o teu dinheiro, porque o dinheiro é seu, ele não está pagando nada, ele só está te devolvendo o dinheiro. Ele ainda paga tudo errado, porque as informações apresentaram inconsistências e muitos trabalhadores que trabalharam em 2023 atendem todos os requisitos, né? Atendiam todos os requisitos. Mesmo assim, esses trabalhadores ficaram sem receber o abono salarial e ainda não receberam. Muitos trabalhadores do setor público, através do PASEP, muitos trabalhadores, mas não é pouco trabalhador, não é muitos, milhões de trabalhadores do PIS receberam tudo errado, valores bem menores do que tinham para receber, outros não receberam nem um centavo, outros receberam a metade, outros menos da metade, outros um pouco mais da metade, uma bagunça total. Isso eu estou falando do abono salarial de 2023. O de 2023, isso sim, isso mesmo. Então você que trabalhou em 2023 e não recebeu o seu abono salarial, sabe-se lá se algum dia você vai receber. Tá, mas vamos deixar 2023 para trás porque a bagunça já aconteceu e agora é só esperar para ver se o governo vai agir para fazer os pagamentos e corrigir esse erro absurdo. Eu não sei se esse erro foi proposital para sobrar mais dinheiro no caixa do governo. É toda uma desconfiança que não para mais. Porque vejam bem, o dinheiro que você tinha para receber e não recebeu, fica nos cofres do governo. Se ele não te pagar, para quem que vai ficar esse dinheiro? Não vai voltar para você. Vai ficar nos cofres do governo. E o governo, daí você já sabe, né? Vai fazer aquele joguinho lá, né? Tudo bem, todo mundo sabe, não preciso falar com todas as letras aqui, né? Mas enfim, e o de 2024? Como é que vai ser o pagamento do abono salário de 2024? Nós, aqui do canal, pedimos lá em março. Em março de 2025, nós pedimos, enviamos uma sugestão de calendário para que os pagamentos do abono salarial de 2024 fosse pago agora em 2025, cumprisse a lei. Nós pedimos encarecidamente para que o governo cumprisse a lei. Só isso, nada mais, nada além disso.
pagar o abono salarial dos trabalhadores em dia. O governo não o fez, não tomou providência nenhuma. Estava preocupado com o julgamento do Bolsonaro, as acusações sobre o Bolsonaro, o golpe que o Bolsonaro queria dar, aquele inferno todo lá que tem lá em Brasília, que todo mundo já está sabendo. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o abono salarial e os trabalhadores ficaram de lado, esquecidos, estão esquecidos. Porque você, trabalhador, que trabalhou em 2023 e não recebeu, você nem sabe se você vai receber em 2024. Como é que você vai saber se você não recebeu em 2023? Então você vai receber 2023, 2024? Não dá para saber o que vai acontecer. Essa insegurança total. Você não tem como planejar alguma coisa com isso. Você não tem como imaginar o que vai acontecer. Antigamente, antes, era só esperar que chegava a época, o dinheiro caía. Sempre aconteceu isso. A bagunça começou agora, recentemente, né? Mas enfim, o que vamos falar sobre política? Nesse contexto todo que envolve o PIS e o PASEP, o ano que vem tem eleição. Tem eleição para presidente, para governador de estado, deputado estadual, senador e essas coisas todas. Aí, chega o momento eleitoral. O trabalhador vai ser esquecido de novo com relação a seus direitos. Mas com relação aos seus deveres, que é o dever de votar, que todos nós temos, eu garanto que vai ter uma enxurrada de gente em cima dos eleitores pedindo voto, pedindo isso, pedindo aquilo. E você, trabalhador, que eu trago este vídeo aqui para abrir a sua mente, abrir a sua memória. Reflita sobre tudo que foi prometido para vocês em 2022 na campanha eleitoral. Estamos nos antecipando aqui um ano. As eleições ocorrerão daqui um ano. E nós estamos antecipando esse estudo, esse conhecimento, para que você pense. Pense, trabalhador. Vejam bem como era antes, né? E como que é agora. Muitos falam, porque falar até papagaio fala. Como diz o Alexandre de Moraes. Até papagaio fala. Mas falam. Mas cumprir com aquilo que falam é o que é o problema. Não está acontecendo. Vocês estão percebendo? Não está acontecendo aquilo que prometeram. O que prometeram para o trabalhador? Melhorar a condição de vida dos trabalhadores. Aí vem o governo e te oferece, agora preste atenção nisso, te oferece um Bolsa Família maior. Mas o Bolsa Família não é pago para quem está trabalhando. Preste atenção nisso, pelo amor de Deus. O Bolsa Família é cortado quando você arruma um emprego. Na maioria das vezes, as pessoas optam por trabalhar na informalidade, e eu já vou dizer a consequência disso, na informalidade, para não perder o Bolsa Família, porque o Bolsa Família é uma ajuda que vem, e que ajuda muito, claro, para quem trabalha ajuda muito, que vem, mas se o trabalhador assinar a carteira, que o Ministério do Trabalho fique sabendo, e já fique sabendo no mês seguinte, o que acontece? Corta teu Bolsa Família. Aí, então, o Bolsa Família não é para melhorar a vida dos trabalhadores, é para melhorar a vida de quem não trabalha. É o contrário do que é falado. Então eu peço ao trabalhador, você que está aí do outro lado, preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção. O Bolsa Família é um programa legal? É. É um programa muito legal. É bom, funciona.
Foi criado lá em 96 no governo Fernando Henrique. Em 96, hein? 96, 97. Era o bolsa chamado Bolsa Escola, que em 2002, quando Lula ganhou a eleição e assumiu em 2023, ele mudou para dizer que ele era o pai da criança, ele mudou para Bolsa Família. Mudou o nome, mas o programa é o mesmo. A destinação de recurso individual para pessoas que têm baixa renda. Já existia quando Lula ganhou a primeira vez a eleição. Então o Lula não é o pai da criança, não é. Que fique bem claro isso. O Lula fez o Bolsa Família se tornar Bolsa Família como se fosse ele que tivesse criado. Mas não foi. Não foi. Foi no governo Fernando Henrique que foi criado um programa chamado Bolsa Escola, que era para aqueles pais que tinham aluno da escola e era através da comprovação de frequência escolar e nota escolar que o pai continuava ou não recebendo o Bolsa Escola. Quando o Lula ganhou em 2022 a eleição e assumiu em 2023 pela primeira vez, no mesmo ano, em 2023, ele mudou para Bolsa Família. Mudou o nome, mas o programa é o mesmo. Em 2019, então em 2018, o Bolsonaro ganhou a eleição. Assumiu em 2019. O que ele fez? Mudou para Auxílio Brasil. O mesmo programa se chamava Bolsa Família até 2018. Em 2019 passou a se chamar Auxílio Brasil. Foi até 2022 como Auxílio Brasil no governo Bolsonaro. E depois do governo Bolsonaro voltou a se chamar Bolsa Família de novo. Porque o Lula voltou. Muito bem. Tirando essas questões políticas e administrativas que não vêm ao caso agora, e eu só trouxe aqui para você lembrar e refrescar sua memória, ajudar você a lembrar que essas coisas são importantes que você saiba. Por quê? Porque o ano que vem tem eleição e as promessas virão de novo em enxurradas, em tempestade de mentiras e promessas. Então tome cuidado, porque quem prometeu e não fez, não é prometendo de novo que vai fazer. Vamos ser claro e honesto aqui. Se a pessoa prometeu 3 anos atrás, né, em 2022, prometeu, não fez, não melhorou a vida do trabalhador, será que agora, se ganhar de novo, vai melhorar? É claro que não. Pelo amor de Deus, é claro que não. Vai continuar o mesmo programa, a mesma série de erros, a mesma série de problemas. O governo Lula iniciou o mandato em 2003. Parou em 2016 com o impeachment da Dilma. Vamos usar um jargão aqui muito usado na população. Após uma cagada e outra, chegou no impeachment da presidente Dilma em 2016, assumiu o Michel Temer, que fez um governo razoável ali de 2 anos e pouco. Depois veio o Bolsonaro, fez um excelente governo, com pandemia e tudo, fez um excelente governo. Perdeu a eleição em 2022, não se sabe como, mas perdeu. O Lula assumiu e voltaram os problemas que já tinha antes, lá no governo Dilma. Os mesmos problemas. Inflação alta, descontrole na economia, juros altos, companhias quebrando, fechando as portas, empresas gigantes indo embora, como a Ford, a Volkswagen e tudo mais. Então, nós não podemos esquecer desses detalhes. E aqui, eu estou falando tudo isso, por quê? Porque eu quero que você, trabalhador, você que está aí do outro lado,
ganha menos de 2 salários mínimos, preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção, não saia daí. Fique aí. Vamos conversar. Tire um tempo. Às vezes você sai daqui para ir olhar uma piada, um carro acelerando, um animal voando, um pássaro voando, um peixe nadando. Você sai daqui do vídeo que tem coisa interessante que nós estamos trazendo para você informação e sai daqui para ver coisa banal, coisa que não vai te ajudar em nada. Então fique aqui comigo até o final do vídeo, tá? Vamos juntos aqui refletir. Então eu estou trazendo isso aqui para você entender que é um contexto de coisas que acontecem que não está previsto a melhora da condição de vida dos trabalhadores. Os trabalhadores, pelo contexto de tudo que acontece, vai continuar sempre numa pior, sempre numa situação ruim, porque não tem perspectiva de melhora. Porque os passos que são dados é um atrás do outro, sempre no mesmo erro. Por onde que devemos começar? Por onde devemos começar? Pelo nosso voto. Quando nós elegemos pessoas que têm caráter, pessoas de boa índole, pessoas que têm interesse que você melhore de vida, que você tenha uma vida melhor, que você ganhe mais, que você possa comprar mais, gastar mais. Se você pode gastar mais, você vai contribuir para o governo mais. Mas isso não é o problema. O problema é você poder comprar mais. O grande problema está aí. Os trabalhadores hoje não podem comprar bastante. Por quê? Porque está tudo caro. Está tudo muito caro. E o que acontece? O trabalhador é obrigado a comprar uma miséria de coisas, porque os recursos são escassos, os salários são ruins no Brasil. E o trabalhador sofre o ano todo, um mês após o outro, sempre no sufoco. Mas vamos lá. Trabalhadores, vamos agora falar sobre o que está acontecendo no INSS. E eu já vou voltar com um gancho lá de trás que eu falei quando você trabalha na informalidade. Veja bem, então o trabalhador que recebe o Bolsa Família, se ele arrumar um emprego, perde o Bolsa Família. Então o que ele faz? Ele pega e arruma um bico e vai trabalhar na informalidade, de auxiliar de pedreiro, vai trabalhar como pedreiro, faz empleitadas para trabalhar como pedreiro, vai carpir um lote e vai levando a vida assim, daí ganha o Bolsa Família, mais aquele complemento de renda que ao invés de ser a renda principal, acaba sendo um bico. E o bico às vezes vai se eternizando. E qual é a consequência disso? Se você trabalha informal, você não contribui para a Previdência. E se você não contribui para a Previdência, vai chegar um dia que você não vai poder mais trabalhar. Aí você não vai poder mais trabalhar porque a sua saúde vai se desgastando ao longo dos anos. Quando você chegar nos 50, 60 anos, você já vai diminuindo o teu ritmo de trabalho. Então você vai... Se você trabalhou a vida toda na informalidade, você não contribuiu para a Previdência. E daí como que você vai ter uma aposentadoria se você não contribuiu? Aí você vai para onde? Para o BPC, que é aquela ajuda de custo que o governo dá. Tá, não contribuiu, viveu numa miséria do diabo, né, numa miséria dos infernos, a vida toda, ganhando um Bolsa Família miserável, trabalhando na informalidade, e quando fica mais idoso, com a idade mais avançada, que não pode mais trabalhar, recebe um salário mínimo de ajuda de custo do governo de novo. Ou seja, tua vida vai continuar um inferno. E você não se qualificou, você não melhorou nada a sua vida, apenas os anos passaram. E é por isso que eu estou falando isso para você, trabalhador. Não aceite essa condição medíocre de vida que esse governo que está aí propõe, porque é esse governo que está aí que propõe. Claro, nós tivemos outros governos, mas o próprio governo Fernando Henrique, por exemplo, que eu sou anti-Fernando Henrique, o próprio governo Fernando Henrique foi melhor para avanços do que que todos os governos Lula. Nós tivemos avanços
significativos no governo Fernando Henrique, que foi de 96 a 2002. Foram aí 8 anos maravilhosos. Tivemos o plano real, tivemos o incremento da tecnologia no Brasil, várias indústrias automobilísticas vieram para o país nesse período, Renault, Peugeot, várias indústrias, a Volkswagen cresceu, a Fiat cresceu, a Ford cresceu, a Chevrolet cresceu, veio a Hyundai, veio a Toyota, veio tudo nessa época. A Toyota cresceu, todas essas empresas incrementaram, tudo no governo Fernando Henrique. Tecnologia avançada, celulares, telefonia, energia, tudo isso aconteceu no governo Fernando Henrique. Ninguém fala nisso. Por quê? Esqueceram? Não. É porque não interessa que você saiba disso. Então, trabalhador, preste atenção no que eu estou falando. Para quem está no poder, não interessa que você saiba disso. Não, Deus não é para falar. É capaz de alguém morrer de infarto se você falar. Mas eu falo e falo com tranquilidade, não estou mentindo, não preciso mentir, eu não preciso inventar nenhuma história para falar para vocês. Eu estou falando o que aconteceu, porque eu vivi essa época. Então, eu posso falar com tranquilidade. Então, vamos prestar atenção no que nós vamos fazer. O ano que vem tem eleição, vamos prestar atenção no que nós vamos fazer. Você está sofrendo? A culpa é sua também. Vamos ser realistas. Você está sofrendo, está com dificuldade financeira? A culpa é sua também. Não pense que a culpa é do governo só. A culpa é tua. Foi você que colocou ele lá. Está entendendo? Então vamos ser realistas. Vamos trabalhar com a realidade. Vamos trabalhar com pontos reais, que fica mais fácil. Por quê? A partir do momento que eu entendo o que está acontecendo, eu consigo me defender melhor. A partir do momento que eu sei que vai vir chuva, eu já levo um guarda-chuva para não me molhar. Não é assim que acontece? Então nós vamos ter que se preparar. Nós temos que estar preparados. Preparados. E como que você fica preparado? Tendo conhecimento. E você conhecendo, sabendo das coisas, você vai ter uma atitude diferente. E como que melhora a sua vida? Como que melhora a perspectiva de vida para você? Você tendo conhecimento. Facilita para você. Se você sabe como fazer determinadas coisas, fica mais fácil. Então, vamos buscar conhecimento. Não fique assistindo vídeo aí no TikTok, no Kawaii, ou mesmo no YouTube, vídeos que não te trazem conhecimento. Vamos ficar junto aqui até o final do vídeo. Esse vídeo vai ficar longo? Vai, mas é importante para você. Fique aqui, não saia daqui. Se você não é inscrito, já se inscreve ali para ficar mais conectado aqui com a gente ainda. Já se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixe o seu like. Mas vamos abrir a nossa mente para melhorar as nossas vidas. A minha vida depende do meu conhecimento. Porque a partir do momento que eu sei o que vai acontecer, o que provavelmente pode acontecer, é claro que eu antecipo a minha defesa. Eu não sou doido. Quem que é doido aí? Ninguém. Existe algum trabalhador doido? Não, não existe. Então preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando. Se nós tivéssemos, eu vou dizer e vou dizer com tranquilidade. Tranquilidade total. Sem ofender ninguém. Se você tivesse eleito o Bolsonaro em 2022, nas eleições, tivesse votado para o Bolsonaro, você estaria muito mais feliz hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque o governo Bolsonaro estava indo muito bem e o nosso país estava indo muito bem. Era um governo perfeito? Fez tudo perfeito? Não. Não fez tudo perfeito. Tinha erros? Tinha.
Cometeram erros? Cometeram. Falou bobagem? Falou. Não vamos ser hipócritas. Aqui não tem hipocrisia. Mas o governo Bolsonaro estava indo muito bem. Aí nós cometemos o erro de devolver o PT para o governo, porque o PT cá entre nós é um desastre. Agora nós estamos falando de política pura. O PT é um desastre no seu governo. Estou falando isso com tranquilidade, não estou nervoso, não tô, ó, o PT é um desastre. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Por quê? Porque toma medidas erradas. Ninguém vai para frente gastando demais. E o que o PT faz? Gasta demais. É esse o erro. Ah, não, mas o governo do PT é acostumado com mordomias, com gastança de dinheiro em todos os lugares que os governos do PT mandam, é sinônimo de miséria. Que fique bem claro isso. Eu não tenho nada contra o PT em si. Eu tenho contra a forma do PT governar. É diferente. É pensamento, é opinião. Essa é minha opinião. Então que não sejam maldiçoados de vir aqui querer tirar meu vídeo do ar. É minha expressão. É o direito que eu tenho de me expressar e pensar desse jeito. E eu estou falando isso porque eu quero que as pessoas, de modo geral, no Brasil inteiro, melhorem suas condições de vida. Só isso. E eu, com base nos meus 54 anos de idade que eu tenho, eu posso tranquilamente falar isso, porque eu vivi vários governos, inclusive da ditadura. Eu nasci em plena ditadura. Ditadura? Não tinha ditadura nenhuma, pelo amor de Deus. Era um regime militar diferente. Algumas pessoas foram punidas? Foram. Houve erro? Houve. Não vamos ser hipócritas de dizer que foi tudo maravilhoso. Não, não foi. Houve muitos erros, mas também muitos acertos. Quando eu ia para a escola do primeiro ano ao quarto ano, todos os alunos, antes de entrar na sala, faziam a fila do menor para o maior e era tudo ordem. Não havia droga, não se ouvia falar em droga, não se ouvia falar em assassinato de pai e filho, mãe, mulher, mãe assassinando filho, filho assassinando mãe. Não ouvia-se falar nisso. Por que hoje é assim? Porque virou bagunça, não tem ordem. O que está escrito na nossa bandeira? O que está escrito naquela bandeira, pelo amor de Deus? O que está escrito na nossa bandeira? Vocês lembram o que está escrito? Ordem e progresso. Sem ordem, não há progresso. Essa frase diz tudo para um país. Ordem e progresso. Se não houver ordem, não tem progresso. E eu vou dizer mais, com tranquilidade, os governos do PT não têm ordem. Então, jamais terão progresso. Por quê? Porque a desordem causa gastanças desnecessárias, gastanças de maneira errada, para fins que não são aqueles que deveriam ir o dinheiro. E é por isso que o governo do PT é um desastre. É gasto com propina, é pagamento de mídias, né? Televisões, artistas. O dinheiro que era para ir para a saúde, não vai para a saúde, vai para pagar um artista, vai para pagar uma propaganda do governo na TV. O governo não faz, mas faz propaganda diabo. Faz propaganda para diabo. Porque não tem governo para fazer mais propaganda que o governo do PT. Aonde você liga uma TV e um rádio, está falando do governo.
Que putaria é essa? Você não faz nada, absolutamente nada para melhorar a tua vida. Tá fazendo propaganda do quê? Para gastar dinheiro, para dizer que está fazendo e enganar você. Então não seja trouxa. Não seja trouxa de hoje em diante. Escute isso que eu estou te dizendo, cara. Escute, não seja trouxa. O governo não faz, mas faz propaganda. Quando a propaganda é demais, até o santo desconfia. Quando a reza é demais, como é que é? Quando a reza é demais, até o santo desconfia. Então desconfie, pelo menos. Pelo amor de Deus, né? Pelo menos desconfie que tem algo errado. Propaganda toda hora na TV, porque fez, porque não fez. Da onde? Que palhaçada é essa? Que hipocrisia é essa? O que está sendo feito para melhorar a vida dos trabalhadores? Roubando o INSS. Roubando! É roubo! Não tem outro nome. Roubo dos trabalhadores, aposentados e pensionistas. Roubo! Roubaram deles. Agora, para compensar o roubo que foi permitido fazer, e eu já vou falar sobre isso também, foi permitido fazer o roubo. Agora ele pega o dinheiro dos cofres do governo, do imposto que você pagou, que era para ir para a saúde e a educação, e vai pagar aos aposentados, para compensar o roubo que fizeram. E eu vou dizer, escute aqui, você aí, presidente do INSS, sei lá, nem sei quem que é, escute aqui. Eu trabalho há 30 anos, mais de 30 anos, no setor público. E para liberar o pagamento das associações, você tem que assinar 3 documentos. 3, no mínimo, 3. Quais são esses documentos que você autorizou e assinou o pagamento lá? Então não tem como você... Viu, seu Carlos Lupe, seu cara de pau? Não tem como você dizer que você não sabia que estava havendo pagamento exagerado. Porque você mesmo poderia questionar os valores. Ou você é cego ou não viu o valor. Se você for cego, nem até eu te perdoo. Seu Carlos Lupe, seu canalha. Você sabia que os aposentados estavam sendo roubados. Você sabia, seu nojento. Quantos pais de família, quantos avós, quantas pessoas que morreram porque não tinham dinheiro para comprar o remédio porque você roubou. Você permitiu o roubo. Se você não roubou, você permitiu. Porque você via a hora que você assinava o empenho de transferência, o empenho de pagamento dessas associações, você assinou, você sabia. Então, deixe de ser sem vergonha, deixe de ser canalha. Você, Carlos Lupe, você sabia, todos os que passaram pela Previdência sabiam os valores que estavam sendo transferidos para as associações. Sabiam. Porque para fazer o pagamento, para o INSS transferir o dinheiro para as associações, é preciso assinar o empenho, a liquidação e a ordem de pagamento. Em todos esses documentos, nesses 3 documentos, que são 3 documentos distintos, nos 3 tem o valor que está sendo repassado para as associações. Como é que você não sabia, seu mentiroso, sem vergonha? Como é que você não sabia, Carlos Lupe? Como é que você aí, que está à frente, seja lá quem for, não sei se é o Carlos Lupe pediu para sair, né? Porque fugiu, um covarde, sem vergonha, nojento, roubando dos aposentados, miserável, que muitas vezes não tinha dinheiro nem para comprar comida durante o mês, porque vocês tiravam seus vagabundos, tiravam desses miseráveis desses aposentados, que hoje, né, estão recebendo aí do governo as migalhas, porque está sendo tirado dos cofres da educação, da saúde, da segurança, para poder pagar esse rombo do INSS de bilhões. Então, você sabia. Não venha nenhum filho da mãe me dizer que não sabe que está sendo pago, porque precisa assinar o empenho. Empenho é um documento chamado empenho, que o sistema gera, chamado empenho, liquidação e pagamento. Só sai o dinheiro da conta do governo após a assinatura desses 3 documentos. Como é que vocês não sabiam?
seus mentirosos sem vergonha. Mentirosos, vagabundos sem vergonha. Se ninguém tem coragem de falar isso aqui, eu falo. E falo com tranquilidade. Eu trabalho há 30... Eu sou contador de formação. Trabalho há 30 anos no meio público, no setor público. E sei que é preciso para fazer os pagamentos, assinatura desses 3 documentos. Sem essas assinaturas, os pagamentos não são transferidos. Não há possibilidade de transferir. Ah, tem mais. Tem mais. Não é só isso. Tem que assinar os 3 documentos. E para transferir o dinheiro, precisa de 2 pessoas. Os bancos não aceitam que seja menos de 2 pessoas. Então tem o presidente e o tesoureiro. Essas 2 pessoas sabiam o valor que estava sendo transferido para as associações. Então o valor pula de 100 mil. Né? Tá, esse mês foi transferido 100 mil. O mês que vem 3 milhões. E ninguém viu a diferença. Ah, vai se catar, canalhas, sem vergonha. Vão se catar. Vão mentir pro capeta lá no inferno. Aqui não, aqui não. E os trabalhadores aposentados que sofreram a vida toda trabalhando, sofrendo, com chuva, com sol, principalmente os trabalhadores rurais, com chuva, com sol, com tempestade, com raio, com estrada de chão, empurrando carroça, arrastando boi. Não, vai um satanás lá, vai um desgraçado e rouba o dinheiro do aposentado. Vai um careca do diabo lá, vai um careca do satanás e rouba o dinheiro do aposentado. E daí vem os administradores que estão no comando e diz que não sabem. Não sabem o rabo de vocês, seus mentirosos, canalhas, sem vergonha. Não sabem o quê? Como que não sabem? Se você autorizou, se você assinou o empenho, a liquidação e o pagamento, e ainda assinou a transferência com assinatura eletrônica, como que você não sabe? Assinou 5 documentos. Se você não foi com transferência bancária, foi com cheque. Hoje nem cheque quase não existe. Mas se fosse um cheque, tinha que assinar também. Como é que você não sabe do valor? Como é que você não sabe, seu mentiroso? Mentiroso? Vai mentir pro caralho, não pra mim. Vai mentir pros trabalhadores? Aqui não! Aqui nós estamos aqui para defender o direito dos trabalhadores, o direito dos aposentados. Então vocês aposentados que foram roubados, não aceitem isso. Vão nos quintos dos infernos, vão atrás do seu dinheiro, não desistam e recebam. O governo que cague o dinheiro que roubaram. Porque foi permitido pelo governo. Foi permitido. Até aquele satanás, aquele irmão do Lula, aquele Chico do capeta lá, até aquele lá passou a mão numa grana preta aí de vocês. Não me interessa quem que é, não me interessa o cambal. Agora tá tendo uma CPI no Congresso, o careca dos infernos, o careca, fugiu. Não, não vai dar declaração, porque devia estar preso aquele satanás. Não, mas o Bolsonaro está preso. O Bolsonaro, que não fez absolutamente nada, está condenado. Está condenado. Não, tem que condenar, tem que condenar. Porque não sei o que tem que condenar. Então, preste atenção no que você, trabalhador, está fazendo. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. A gente sabe que tudo é muito difícil nessa vida. Mas mais difícil fica quando a gente se deixa enganar. Porque daí a gente é roubado, a gente é enganado, é passado para trás. Aí as coisas ficam mais difíceis ainda. Então, vamos prestar atenção naquilo que fazemos. Promessas demais, não aceite.
Ah, mas você é bolsonarista. Cara, deixa de ser idiota. Não é uma questão de ser bolsonarista, ou ser lulista, ou ser escambau. Tem que ser justo. Tem que ser justo com o trabalhador. Tem que ser justo com quem trabalha. O que é que eu aqui em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, vou influenciar no bolsonarismo, no lulismo, no capetismo, seja lá o que for? O que é que eu vou influenciar? Mas eu posso te ajudar com conselhos, porque eu conheço, porque eu tenho muita experiência, eu posso te ajudar e te dizer, olha, estão te roubando, fique esperto. Isso eu posso te dizer. Agora eu vou dizer, o Bolsonaro é perfeito? Claro que não. Claro que não. Claro que não é. Mas agora, vamos e convenhamos, né? Golpe de Estado, tão de brincadeira, né? Senhor Alexandre de Moraes, tá de brincadeira, né? Achar que a gente vai acreditar numa palhaçada dessa. Por favor, né? Por favor. Tá de brincadeira. Golpe de Estado? Golpe de Estado? Sem nada? Sem arma, sem poder, sem nada? Nem golpe de Muay Thai não dá pra dar. Por favor. Acho que golpe de Estado acontece assim. Estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira. Ninguém aqui é tolo. O povo não é tolo, o povo não é burro. O povo, por mais que tenha alguns problemas, né, de poder aquisitivo e tudo, ninguém é burro para achar que você está falando a verdade, cara. Então se liga. Roubaram os trabalhadores e vocês nada fizeram. Ah, mas o processo não estava na minha mão. Não estava na minha mão porque não te interessava, né, cara? Não se liga. Acho que a gente é trouxa. Aqui não tem trouxa, não. Aqui não tem trouxa. Quer fazer os outros de trouxa? Nós não deixamos, não. Ah, o processo do Bolsonaro andou porque estava na minha mão, do INSS não andou porque não estava na minha mão. Mas tinha mais 10 ministros. Por que o processo do INSS não andou na mesma velocidade? Ah, tem mais. Vocês disseram que tomaram conhecimento do rombo do INSS agora em 2022? Mentira! Agora em 2025? Mentira! Vocês sabiam do rombo das associações que estavam roubando os trabalhadores, INSS e todo mundo? Vocês sabiam, todo mundo sabia, lá em janeiro de 2024. Antes até, houve denúncia de uma aposentada lá no Nordeste que denunciou. Só que o Ministério Público não interessava, né? Não interessava. Não ia abalar, não ia, né? Não interessava o Ministério Público, então vamos ficar quietinho. Houve a denúncia, vamos ficar quieto. Não, 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 não vamos falar nada, né? Vai mexer com o presidente, vai mexer com o irmão do presidente, né? Então vamos ficar quieto, deixa quieto, né? Enquanto isso, os trabalhadores foram sendo roubados, e roubados, e roubados, e roubados, que só na primeira brincadeira chegou a 6 bilhões de roubo. Isso pode chegar a 100 bilhões, 200 bilhões, sabe lá quanto? Não se sabe quanto foi roubado. Não se sabe direito. E vocês não sabiam? Ah, vão enganar outro, vão enganar a trouxa. Claro que sabiam, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Inclusive o presidente Lula. Inclusive o presidente Lula sabia que estava sendo pago esses valores para as associações. Ele sabia, porque essas associações são todas afiliadas ao PT, são todas entidades ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Sabe-se lá se até uma parte não vai para o Partido dos Trabalhadores? Vai saber. Se for investigar, olha, hein? Não sei não, hein? Vamos ficar esperto aí. Não sei não se o Partido dos Trabalhadores também não estava levando uma boa parcela desses valores aí. Vai saber, né? Não sei não, hein? Mas enfim, vamos aqui voltar ao nosso foco,
que é a análise do julgamento do Bolsonaro. Vamos partir do princípio. Você trabalhador, você eleitor, você cidadão brasileiro. Vamos partir do princípio com a nossa análise, com a nossa humilde análise. Então, disseram, né, por todos os meios, que o Bolsonaro e sua equipe, sua cúpula ali, né, maior ali do partido do PL, estavam planejando um golpe de Estado. Veja bem, ó. Eles estavam planejando um golpe de Estado. E esse golpe de Estado era para atingir o STF, o governo Lula e tudo mais. Inclusive, até com uma... como é que se chama? Uma metáfora sobre o punhal verde e amarelo. Cara, chega perto do ridículo falar algo nesse sentido. Primeiro, por que é que o Bolsonaro, em 4 anos de mandato, sequer sinalizou qualquer descumprimento da Constituição? Ele, enquanto presidente, olha a lógica da coisa. Então, o Bolsonaro era presidente do Brasil, eleito com tranquilidade, sem nenhuma dúvida foi eleito, porque foi eleito após, sem fazer campanha, porque alguém aí do PT, PSOL, pagou. Porque aquele cara foi pago, um encomendado para dar uma facada no Bolsonaro. Foi isso que aconteceu, né? Não está aprovado, tá? Abafaram tudo, mas foi isso que aconteceu. Foi encomendado para dar uma facada no Bolsonaro. O cidadão lá foi e deu uma facada no Bolsonaro. O Bolsonaro ficou internado, não pôde fazer campanha. E mesmo assim, ganhou de lavada do Tachad. Vocês sabem por que o Bolsonaro ganhou, né? Vocês sabem. Então eu não vou falar. Se vocês sabem, eu não vou falar. Né? Então tá. Né? Vamos deixar quieto. Então o Bolsonaro ganhou a eleição com tranquilidade, porque o Bolsonaro... Agora eu vou falar uma coisa aqui que vai fazer você refletir. O Bolsonaro tinha em torno de 75% do eleitorado em 2018. Vou falar de novo. Em 2018, para ver se você entende. Em 2018, 75% da população dos eleitores do Brasil votavam no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro fez 57% dos votos. Preste atenção. Aí, eles sabiam que o Bolsonaro tinha 75% dos eleitorados. Preste atenção no que eu estou falando. Como eles sabiam que o Bolsonaro tinha 75% dos preferência dos votos, o que eles fizeram? O único jeito de ganhar essa eleição é tirando o Bolsonaro da jogada. O resto eu não preciso falar, né? Beleza. Essa tentativa não deu certo. Bolsonaro foi, com a graça de Deus, porque existe Deus. E Deus, preste atenção nisso, Deus não permite que certas coisas aconteçam. As coisas só acontecem quando Deus permite. Preste atenção nisso, porque isso é muito importante.
você que ficou comigo até agora, preste atenção no que eu vou falar. As coisas só acontecem quando Deus permite. Se Deus colocar o dedo para não permitir, porque contraria os seus princípios e interesses, o interesse divino, Deus coloca o dedo e impede que aquilo aconteça. E Deus permitiu que o Bolsonaro se recuperasse, ganhasse a eleição, para que nós pudéssemos enfrentar uma pandemia com dignidade, a pandemia que nós passamos em 2020 e 2021. É por isso que Deus permitiu a recuperação do Bolsonaro, porque tinha uma pandemia para enfrentar. Porque se fosse outro no governo, com o governo todo cagado, enfrentar aquela pandemia, ia sobrar pouca gente no Brasil. Essa é a verdade. Então, Deus interferiu em 2018 e permitiu que o Bolsonaro chegasse a ser presidente do nosso Brasil, porque Deus ama o seu povo. E é por isso que hoje nós estamos aqui e podemos falar isso. Graças a Deus. Pense nisso. Tenha consciência disso. Porque Deus permitiu que o Bolsonaro ganhasse a eleição em 2018. Senão ele teria se ido com aquela facada. Facada encomendada, diga-se de passagem. Foi encomendada. Porque aquele babaca não ia ter a capacidade de pensar, de agir naquele atentado contra o Bolsonaro sozinho. Prestem atenção no que eu estou falando. Muito bem. Falado isso, veio as eleições, o Bolsonaro ganhou, ficou 4 anos no poder e não descumpriu a Constituição em uma vírgula. Mas daí, em 8 de janeiro, quando não era mais presidente, no final do seu mandato em 2022, aí ele descobriu todas as leis do país, descobriu todas, né? Porque foi condenado a 27 anos de prisão. Ele descobriu todas as leis do Brasil, né? Não é possível. Os mais de 1000 artigos do Código Penal e do Código Civil e da Constituição e tudo. 27 anos de prisão, para quem não fez nada. Então ele descumpriu todos esses artigos, tá? Descumpriu toda a Constituição, todo o Código Penal, todo o Código de Processo Civil e foi condenado. Agora, mas eu digo uma coisa para vocês. Um cara que ficou 4 anos como presidente da República, não descumpriu, não no seu mandato, não fez absolutamente nada errado em termos de desvio de dinheiro público, em termos de gastança de dinheiro, em torno de roubo, em torno de corrupção, não permitiu que isso acontecesse, será que ia arquitetar um golpe de Estado? Se ele já era o presidente? Faça o meu favor, né, senhor Alexandre de Moraes? O senhor tá de sacanagem, né? Vamos ser sinceros, né? Vocês aí, ministro, vocês ali, com essa cara de trouxa teu, de corno, com essa cara de corno tua, você deve ser um baitão, né? Deus que me perdoe. Ai, ai. Você, Dino, essa cara de rocambole dos infernos, como você mesmo disse, vocês aí estão de sacanagem. E a senhora são a Carmen Lúcia. Você não tem vergonha, não? Falar que tem que fazer errado para... Às vezes é necessário fazer o errado para se atingir um objetivo? Será que não foi feito tudo errado para atingir um objetivo? Não foi feito algo errado. Foi feito tudo errado para atingir o objetivo. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte.
senhores ministros do STF da primeira turma, com exceção do Fux, que fez o voto correto, justo, necessário. Parabéns, Fux. Você é o único da justiça brasileira. Veja bem o que eu estou falando. Da justiça brasileira que eu vi fazer algo justo. Porque você votou apontando as questões legais. E o seu voto, apesar de ser um voto vencido, você foi com coragem, com honestidade. E isso te coloca lá em cima, cara. Parabéns. Você é coerente, você foi justo. Eu não conheço você, eu não sei quem que é você, não sei da tua família, não sei quem que é você. Mas parabéns pelo seu voto ali. Você me fez aprender muita coisa interessante. E eu tenho certeza que quem assistiu o vídeo, os vídeos que forem postados das suas falas, vão aprender muito com você. Parabéns, Hux. Parabéns. Digo isso com tranquilidade. Parabéns. O seu voto foi perfeito. Analisou corretamente, na minha opinião, todos os fatores. Não deixou dúvidas. Até eu que tinha dúvidas, você esclareceu. Parabéns, muito obrigado pelo seu voto no STF no julgamento do Bolsonaro. Já os outros, não tenho nada a dizer. Não tenho nada a elogiar. O voto do Alexandre de Moraes, um voto que já se sabia que era pela condenação. O voto do ministro Dino, mais do que necessário acompanhar o Alexandre de Moraes, porque senão ele ia apanhar de noite. Então, o Alexandre de Moraes, ele era o relator, nem podia votar, mas votou. Era certo, claro, que ele não ia ir contra o relatório dele, né? É a mesma coisa que eu ir contra mim. Eu vou ir contra tudo que eu falo. Tudo que eu falei aqui eu sou contra, ok? Tá de brincadeira, né? Isso é palhaçada, né? Vamos ser sinceros. Quem que vai ir contra aquilo que escreveu? Aquilo que relatou? Não, isso aqui eu escrevi errado, então eu fiz tudo errado. Beleza? Eu vou votar contra. Tão de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, Brasil, né? O Brasil, se não tá ordem e progresso, desista. Então eu te falo. Voto do Dino, voto do Alexandre de Moraes, voto da Carmen Lúcia, voto do Zanin, pior ainda, o Zanin, advogado do Lula, votar? Estão de sacanagem, né? Presidente da sessão, tá de sacanagem. Enfim, em resumo, vocês deveriam, escute, olha, eu não sei se vocês vão assistir esse vídeo, mas se vocês assistirem, preste atenção no que eu vou falar, pelo amor de Deus. Vocês deveriam ter vergonha, mas muita vergonha, de dizer que ocupam o cargo de ministro da Suprema Corte Brasileira. Só por esse nome, vocês já deveriam dizer assim para si mesmo: eu não vou votar. Só pelo nome do cargo que vocês ocupam. Vocês já deveriam dizer de antemão: eu não posso votar. Eu não vou votar. Nem que o presidente me peça para votar, eu não vou votar. Por caráter. Por uma coisa que se chama
caráter, que é o que vocês não têm. Vocês não têm caráter. E a minha pergunta é: você, Dino, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Zanin, vocês não têm vergonha de chegar e olhar na cara dos seus parceiros, marido, mulher, né, seja lá o que for, olhar nos olhos deles e eles saberem que vocês não têm caráter? Porque eu me orgulho de olhar nos olhos dos meus filhos e da minha esposa. Me orgulho, porque aqui tem caráter. Eu sou capaz de morrer pela liberdade do meu país. Eu sou capaz de dar a minha própria vida para manter o meu caráter firme, justo. Aconteça o que acontecer. Eu prefiro que me mate do que eu fugir uma vírgula dos meus princípios. E vocês faltaram com isso. Quando vocês juraram, quando pegaram o diploma da faculdade, vocês juraram quando foram lá no Senado Federal assumir o cargo de ministro. Vocês foram aprovados porque vocês juraram cumprir com a Constituição. Vocês não cumpriram. Vocês não cumpriram com a Constituição. E é por isso que condenaram o Bolsonaro injustamente. E não só o Bolsonaro. Alguns daqueles que estavam sendo julgados até tinham algumas penas que cabiam. Mas na maioria, na grande maioria, foram punidos e condenados injustamente, fraudando a Constituição Federal. Então vocês não merecem a nossa consideração. Vocês não merecem a consideração e o respeito do povo brasileiro. Vocês não merecem, pelo ato de vocês no julgamento do Bolsonaro e dos outros acusados. Se vocês tivessem votado pela libertação, pela absolvição dos réus ali apontados e condenados justamente só por aquilo que eles realmente deveriam pagar, vocês seriam exaltados, respeitados em todo o país, vocês seriam tratados como pérolas do nosso país. Mas hoje vocês são tratados e merecidamente como desprezíveis. Desprezíveis. É o que a maioria, é o que 99% das pessoas de bem pensam sobre vocês. Então, vocês deveriam ter vergonha de chegar nas suas casas e olhar para suas famílias com essa cara de vocês, sem qualquer respeito, sem qualquer caráter. Porque vocês não votaram pela justiça. Vocês votaram pelo ódio, pela vingança, por alguma coisa que não tem nada a ver com justiça. Ok? Eu quero aqui encerrar esse vídeo, porque aqui nesse vídeo, esse vídeo é muito especial e foi feito para esclarecer muitas coisas que eu queria há um bom tempo esclarecer para os trabalhadores. E eu quero dizer mais aos trabalhadores. Trabalhadores, vocês prestem atenção em tudo o que vocês fazem e veem. Não é isso que vocês estão vendo que está realmente acontecendo no nosso país. Tem muita coisa suja por trás de tudo.
Prestem atenção. Pessoas injustas sendo condenadas, presas e condenadas, pessoas sendo presas há anos, há décadas de prisão, injustamente. Preste atenção, cara. Porque hoje é o Bolsonaro e seus amigos e parceiros políticos, companheiros políticos. Amanhã pode ser você ou um familiar seu que vai ir preso injustamente. Daí eu quero ver o que você vai dizer. Então preste atenção. Eu estou falando isso para o bem do nosso país. Eu estou falando isso para o bem do nosso país. Eu não tenho ligação política com ninguém. Eu não tenho ligação política com absolutamente ninguém dos que estão lá presos, ou que foram presos, ou que estão, que foram presos e que foram condenados. Não tem absolutamente ligação nenhuma com eles. Mas eu quero o melhor para o nosso país. E o melhor para o nosso país é que a justiça seja aplicada de forma justa. Comigo, com você, com os ministros do STF, com o presidente Lula, com os senadores, com os deputados, com todo mundo. Justiça é justiça. Justiça você não escolhe a quem aplicar. Se é justiça, tem que ser aplicado a justiça. E não porque é meu inimigo que se aplica a injustiça. Mesmo no presidente Lula, que eu não gosto, eu não gosto do presidente Lula, mas eu quero que a ele seja aplicado a justiça. E ao ministro Alexandre Moraes, Roberto Barroso, todos os ministros do STF, eu não tenho nada contra ninguém, mas a eles, a cada um que seja aplicada a justiça que merece. E Deus está no céu, vendo tudo o que está acontecendo. Cada um há de pagar com justiça. Veja bem, com justiça. Eu não estou falando em injustiça. Com justiça, aquilo que cada um merece. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado por ter ficado comigo até agora. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Logo abaixo do vídeo tem um botão vermelho. Se inscreve ali. Fiquem com Deus. E eu espero vocês em um próximo vídeo.